Então, pessoal, bem-vindos à nossa primeira aula, né? Para a primeira aula, eu trouxe uma aula de introdução à parasitologia humana, para a gente ver alguns conceitos básicos que norteiam a parasitologia humana. Inicialmente, eu gostaria de falar da parasitologia, e sua associação e seu impacto que ela tem na saúde pública. Lembrar que as doenças parasitárias, elas estão intimamente ligadas, por exemplo, com as doenças tropicais negligenciadas, e essas doenças, elas recebem esse nome, principalmente pela Organização Mundial da Saúde, por serem doenças que ocorrem principalmente na faixa tropical do globo, né, onde nós temos a presença do clima tropical. Os países que se encontram dentro dessa faixa tropical são países considerados ou subdesenvolvidos ou países em desenvolvimento. E essas doenças, elas são consideradas negligenciadas porque nesses países essas doenças acabam acometendo principalmente uma população pobre. E essa população pobre, ela acaba ficando à margem dos principais projetos de controle, prevenção e tratamento das doenças, né? Por exemplo, da indústria farmacêutica, essas doenças, elas não são, de acordo com a indústria farmacêutica, elas não são doenças economicamente viáveis de se fazer tanto investimento. Por isso que elas acabam ficando à margem de outras doenças, porque essas doenças acabam atingindo uma classe social mais desprovida. E falando das doenças tropicais negligenciadas, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, elas são um pouco mais de 18 doenças, e dessas doenças, aproximadamente um pouco mais de 10 são doenças parasitárias, são doenças estudadas pela parasitologia. Essas doenças elas vão ocorrer em aproximadamente 149 países e elas vão acometer um pouco mais de 1 bilhão de pessoas anualmente. Aqui nós temos o SUS, né? Para a gente falar do Brasil propriamente dito. Essas doenças elas são um desafio muito grande para o nosso Sistema Único de Saúde, tanto no quesito de controle e tratamento, principalmente porque essas doenças acabam causando uma grande morbidade, até mesmo mortalidade na população. Então, essas doenças elas são um grande problema de saúde, um grande desafio para qualquer sistema de saúde, independente do país, mas principalmente a gente vai entrar aqui em foco ao longo das aulas, principalmente aqui no SUS, né? Elas são um grande desafio. Aqui é só para ilustrar um pouco do ciclo da doença e pobreza, de acordo com a OMS. Nós podemos aqui iniciar, por exemplo, a questão da doença, como, por exemplo, podemos imaginar aqui uma situação de pandemia, onde nós vamos ter uma grande quantidade de pessoas acometidas por uma doença Y. Isso provoca grandes inversões em tratamentos médicos, aqui no caso, inversão está como sinônimo de investimento. Isso acaba provocando inversões reduzidas em saúde e medicina preventiva, como, por exemplo, se nós estamos tendo um grande número de casos de uma doença Y, nós acabamos tendo que tirar um pouco do investimento das medidas de controle para a doença X para combater aquela doença Y, o que pode acarretar em mais doenças e posteriormente, né, uma baixa produção de bens e serviços. Mas lembrando, aqui à esquerda, que um grande número de pessoas, né, a presença de doença, na verdade, ela vai causar uma energia humana deficiente, onde, por conta dos grandes investimentos que já foram citados, os salários vão ser suficientes apenas para subsistir, e levando a uma nutrição deficiente, uma educação insuficiente, uma vivenda inadequada, né? E isso acaba sendo uma esquematização do ciclo doença e pobreza, de acordo com a OMS, mas relembrando que na prática isso acaba sendo algo bem mais complexo. Aqui eu só mostrei de forma bem simples de como seria esse ciclo. Antes de falar
da parasitologia, né, em si, a gente tem que lembrar antes o conceito de parasitismo e as formas de associação entre os seres vivos, né? Sendo que essas formas de associação elas foram surgindo de acordo com a evolução das espécies. Onde a primeira nós podemos citar a forésia, que é quando a associação entre dois organismos de espécies diferentes, ela vai ocorrer apenas onde uma busca abrigo ou transporte na outra, como, por exemplo, a veiculação de ovos de Dermatobia hominis por moscas ou mosquitos. E nós temos o mutualismo, que é quando ambas as espécies elas vivem em íntima associação, havendo um benefício mútuo, como, por exemplo, a associação de diferentes espécies de protozoários e bactérias no rumen de bovinos, e a gente pode citar até mesmo a presença da nossa microbiota no nosso intestino. Nós temos o comensalismo, que é a associação entre duas espécies na qual uma obtém vantagens, mas sem provocar prejuízos ao outro, né, no caso o hospedeiro, como no caso a Entamoeba coli, vivendo no intestino grosso do ser humano. E nós temos o parasitismo propriamente dito, que é onde a associação entre os seres vivos existe uma unilateralidade de benefícios, ou seja, o hospedeiro ele acaba sofrendo danos devido à presença do parasito no seu organismo, como, por exemplo, a entamoeba histolítica no intestino grosso do ser humano. Mas lembrando que para haver a doença parasitária propriamente dita, na verdade, nós também temos que levar em consideração alguns fatores, como os fatores inerentes ao parasita e ao hospedeiro. Em relação ao parasito, a gente tem que levar em consideração a carga parasitária, que atinge o hospedeiro, a virulência da cepa do parasito e até mesmo a localização do parasita. E em relação ao hospedeiro, a gente tem que estar levando em consideração a idade, a nutrição, o tipo da resposta imune desenvolvida. Nós também temos que levar em consideração a ação do parasito sobre o hospedeiro, né, que são várias. Eu vou citar aqui para vocês as principais, que nós temos inicialmente a mecânica, que ela é causada pela presença, principalmente pela presença do parasita em determinado órgão, como, por exemplo, a presença do Ascaris lumbricoides no intestino do ser humano, onde em grande presença ele pode provocar o entupimento, né, literalmente obstrução intestinal naquele paciente. Nós temos parasitas que causam a ação exfoliativa, que é quando o parasito exfolia, isto é, retira nutrientes do hospedeiro, como, por exemplo, a competição alimentar entre o Ascaris lumbricoides, as tênias e o hospedeiro. A ação traumática, que é quando o parasito promove traumas no hospedeiro, tanto na forma adulta como na fase larvária, né, no caso dos eumintos. Uma ação tóxica, que é quando produtos do metabolismo do parasito são tóxicos para o hospedeiro, né, como, por exemplo, a formação de granulomas em decorrência dos ovos de Schistossoma mansoni. A ação imunogênica, que é quando partículas antigênicas de parasitos sensibilizam tecidos do hospedeiro e aumentam a resposta imunitária no que vai agravar a parasitose. A ação irritativa, que é quando a presença constante do parasito sem produzir lesões traumáticas, mas ela causa irritação no local parasitado. A ação inflamatória, que é quando o próprio parasito ou produtos de seu metabolismo estimulam o afluxo de células inflamatórias para aquele local. A ação enzimática, que ocorre na penetração da pele por cercárias de Schistossoma mansoni, por exemplo. E a anóxia é quando ocorre grande consumo de oxigênio pelo parasito nas hemácias, como, por exemplo, que no caso pode provocar a anóxia generalizada, como, por exemplo, uma grande infecção maciça por ancilostomídeos. Né? E todas essas ações
podem levar ao adoecimento do hospedeiro, no caso, ser humano. É bastante interessante também a gente relembrar alguns conceitos de habitat em relação à parasitologia, né? Como a gente pode definir habitat como um ecossistema local ou órgão onde determinada espécie ou população vive, né? E com relação ao habitat, os seguintes termos, né, podem ser empregados, onde nós temos o nicho ecológico, que é a atividade dessa espécie ou população dentro do habitat, como, por exemplo, Ascaris lumbricoides dentro do intestino humano, realizando suas funções reprodutivas e alimentares. Nós vamos ter o ecótopo, que é quando, na verdade, é o abrigo físico do animal, né? Como, por exemplo, as cavernas onde moram os triatomíneos. Nós temos o ecótono, que é uma região de transição entre dois ecossistemas ou biomas, no caso, a transição entre a margem de uma lagoa ou a região próxima entre a floresta e o campo. Nós temos o biótopo, onde, no caso, o biótopo ele pode ser definido como o local onde as condições para a sobrevivência de uma ou várias espécies elas são uniformes, como no caso o biótopo do tatu, que é semelhante nas várias regiões onde ele habita, e a biocenose, que no caso ela vai ser a associação de vários organismos habitando o mesmo biótopo, apesar da semelhança do significado deste com o ecossistema. E a gente pode citar como exemplo a associação do T-cruze, o triatomínio, homem, o biótopo, que é a cafua. Nesse caso, a cafua ela é sinônimo de caverna. E para que uma parasitose se instale e se propague em uma região, é necessário condições exigidas pela espécie do parasito. Essas condições compõem o foco natural da doença, no caso, biótopo local, e pela biocenose, que no caso a presença de hospedeiros vertebrados, vetores, dentre outros. Portanto, no foco natural de uma parasitose, há um interrelacionamento do relevo, solo, clima, água, flora e fauna, de tal forma que haja uma coincidência de hábitos dos hospedeiros e dos vetores, o número suficiente de hospedeiros e vetores para que o parasito possa circular entre eles, o parasito em número suficiente para atingir o hospedeiro e o vetor, e condições ambientais propícias, né, para que ocorra a transmissão. Aqui, né, um fluxograma de como funciona a dinâmica das principais doenças parasitárias, né, aqui no caso principalmente as que possuem um vetor para ocorrer a transmissão, onde nós podemos apenas relembrar, né, que uma doença parasitária, como por exemplo a leishmaniose, nós temos que lembrar da intercorrelação do agente, né, o agente propriamente dito da doença, do vetor, do hospedeiro e do meio ambiente, onde na parasitologia o meio ambiente ele acaba tendo um papel muito importante, assim como outras doenças, ele sempre vai ter um papel muito importante na disseminação dessas doenças. A gente vai relembrar, por exemplo, os tipos de hospedeiro, né? Onde nós temos o hospedeiro definitivo, que é aquele que vai albergar o parasito em sua forma adulta, e nesse caso ele vai se desenvolver até ter a sua fase reprodutiva final, né? Vai chegar até a fase adulta, como por exemplo a Taenia solium no ser humano. Já o hospedeiro intermediário, nós podemos citar como, por exemplo, como é que eu posso falar? Quando aquele hospedeiro, ele faz parte do ciclo biológico da doença e o parasito, ele vai se desenvolver na fase jovem, como, por exemplo, o Schistosoma mansoni em moluscos, mas a gente também tem que lembrar do hospedeiro intermediário, como, por exemplo, onde
o parasito se desenvolve, mas ele não chega até a sua fase adulta, como, por exemplo, a Taenia solium no porco. Nós temos os tipos básicos de ciclo biológico, como o ciclo monoxênico e o heteroxênico, onde o monoxênico é quando não há a participação de um hospedeiro definitivo. Esse ciclo também pode ser chamado de ciclo direto. É um ciclo biológico, perdão, quando só há participação de um hospedeiro, né? Para ficar melhor, nós só temos apenas um único hospedeiro no ciclo, como no caso ascaridíase. Já no ciclo heteroxênico é quando nós temos a presença de mais de um hospedeiro, no caso. E geralmente nós temos um hospedeiro intermediário, onde o parasito vai se desenvolver a fase jovem, como, por exemplo, o Plasmodium no Anopheles, né? Ele tem o seu desenvolvimento no vetor, mas ele só chega à fase adulta ou fase final no ser humano. Os tipos de vetores. Nós temos vetores biológicos, mecânicos, o inanimado ou fômite. O vetor biológico, ele vai ser quando o parasita ele se reproduz ou se desenvolve em um molusco ou artrópode, como, né, por exemplo, os mosquitos infectados, né? O vetor mecânico é quando ele literalmente ele realiza o transporte desse parasita, e o parasita ele não se reproduz nesse vetor, como, por exemplo, as moscas que transportam ovos de Toxoplasma gondii, na verdade oocistos de Toxoplasma gondii, né, ao pousar, por exemplo, nas fezes de um gato, lembrando, né, são oocistos de Toxoplasma gondii. Um vetor inanimado ou fômite, no caso, a gente pode citar como objetos colheres contaminados com ovos de hominto, e quando a gente pode conceituar esse vetor inanimado como, literalmente, quando objetos fazem o transporte do parasito. E quando eu falei em ovos de homintos, foi fazendo alusão principalmente, por exemplo, à presença de ovos de enteróbios vermiculares, que é um ovo que pode ser encontrado facilmente em várias partes da residência de uma pessoa, uma criança que está infectada. Em relação às fases biológicas, nós temos o conceito de estágio e estádio. O estágio é quando no desenvolvimento do vetor, por exemplo, ele passa por algumas fases, né? Como, por exemplo, ovo, larva, pupa e adulto, né? Ele apresenta fases diferentes de desenvolvimento. E o estádio é quando uma mesma fase, vamos dizer assim, apresentam etapas de desenvolvimento, como, por exemplo, as larvas de Aedes aegypti, que nós temos a larva nível 1, 2, 3 e 4, até chegar à pupa. E, falando das sub-áreas da parasitologia, nós vamos agora ver breves conceitos, características das sub-áreas da parasitologia, onde nós temos a helmintologia, a protozoologia e a entomologia.